Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nesse momento, quero assim de iniciar, já quero pedir a você que não é inscrito no canal Itamar Monteiro, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação, compartilhe com teus amigos nos grupos do WhatsApp, deixe o teu like, ative o sino e se inscreva no canal, certo? Nós vamos partilhar hoje o Pentecoste, né? Sabemos que nós estamos celebrando já o Pentecoste, a alegria da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Aquilo que diz lá no livro de São João, onde ele vai dizer: eu irei para o Pai, mas enviarei sobre vós o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, sobre cada um de vocês. Então eu queria aqui, né, com o tema que eu queria abordar para você hoje seria Pentecoste, efusão do Espírito Santo. Porque às vezes a gente conversa, partilha aquela coisa toda e diz assim: batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, você foi batizado, ou quando criança, ou na sua idade que você foi batizado pelo sacerdote, quando ele disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali foi usado água na pessoa, a vela, o óleo, os sacramentais, né? Então ali você já foi batizado. Então a efusão, que seria como que renovar a nossa fé, o nosso compromisso, o nosso carinho de amor com Deus, né? Então, esse momento da efusão do Espírito Santo, ele vem, né? Vamos dizer assim, nós já estamos cheios do Espírito, mas vem dar uma vida nova, um novo vigor espiritual sobre nós. Por isso que o tema é Pentecoste, efusão do Espírito Santo sobre nós. Então, eu queria partilhar com você sobre a grande festa de Pentecoste. Então, a festa de Pentecoste se encerra no período pascal, e foi quando o dom de Cristo ressuscitado, que subiu ao céu, assumiu seu lugar na glória do Pai, glorificando a direita do Pai, disse São Paulo: ele enviou o Espírito Santo para conduzir a sua igreja, Atos Apóstolos capítulo 2, e vai dizer mais: Jesus havia prometido: enviarei o Espírito Santo para dar força, luz à igreja, quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. João 15, 26. Então, a promessa do Pai, aqui a gente vai ler passagem bíblica, que fala exatamente dessa promessa, dessa graça do Espírito Santo, que será derramada abundantemente em nossos corações. Lá desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento se fala essa efusão, essa graça de Deus sobre nós, sobre nossos corações. E celebrando o Pentecoste é mais um reavivar, mais um fortalecer-se da graça, da plenitude da bênção de Deus. Então vamos dar continuidade. Eu vos derramarei o prometido meu Pai, entretanto, permanecei na Judéia e em Jerusalém até que seja revestido da força do alto. Lucas 24, 29. Ele vai dizer: permaneça em Jerusalém enquanto não receberem esta graça, este fortalecimento. Isso Jesus falando aos seus apóstolos, né, ao povo, dizendo: não sai de Jerusalém enquanto não receber a promessa do Espírito Santo sobre as suas vidas. Meus irmãos, o batismo, a Eucaristia, o sacramento da Crisma, que é uma graça muito grande para as nossas vidas, para a nossa caminhada, né? Que partilhava ainda agora em relação exatamente às três bases da iniciação cristã. E quando se refala nessa graça que Deus quer derramar sobre nós, essa força que Deus quer derramar sobre a sua igreja, para dar continuidade, para que a gente seja fortalecido com os dons e carisma do Espírito Santo,
Ele vai dizer: enquanto você não receber o Espírito Santo, não saia de Jerusalém, porque eles não tinham sido ainda enxertados sobre os seus corações a força do Espírito Santo, né? Posso até pegar aqui uma passagem bíblica e ler para você entender como esta graça é muito grande. Aquele que está lá no livro de Ezequiel, acho que é 37, né? Ezequiel 37. Pronto, chega já lá, né? Ezequiel 34, 35. Olha o que Deus fala em Ezequiel 36, né? Ele diz assim, pronto, encontrei. Ele diz, começar bem daqui do 22. Por isso declaro a casa de Israel que segue, eis que diz o Senhor Javé, não por vós que faço isso, israelitas, mas por honra do meu santo nome que profanaste entre os pagãos, onde tinha ido. Quero manifestar a santidade do meu augusto nome, que evitaste profanando entre as nações pagãs, a fim que conhecesse que eu sou o Senhor. Ora, oráculo do Senhor Javé, quando sobre os seus olhares e houver manifesto da minha santidade, por meio do meu proceder, em relação a vós, eu vos retirarei do meio desta nação e vos reunirei de todos os lugares e vós conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós água pura, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e porei o meu espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e darei um coração de carne. E dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeça as minhas leis e siga e observe os meus preceitos. Habitarei em terra em que diz presente vossos pais, sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Então essa promessa do Espírito Santo, ao qual fala o profeta Ezequiel, e no 37 ele vai citar uma coisa interessante, ele vai chamar o profeta e diz, está vendo esta nação, essa raça, esses homens abatidos, esmurecidos, tristes, sopra sobre eles, profetiza sobre essa nação, e aquele povo criaram ânimo, criaram coragem, audácia, e se fez um grande exército. E aqui no versículo, no 36, capítulo 36, ele vai dizer exatamente, eu colocarei sobre o coração de vocês, empurrarei sobre o coração de vocês o meu Espírito Santo, a graça do Espírito Santo sobre a vida de vocês, para que cada um de vocês, como igreja, tenha coragem de anunciar a boa nova, de transmitir a alegria do ressuscitado, de levar a mensagem de Jesus Cristo, o amor do Pai sobre as nossas vidas. Por isso que nós encontramos pessoas tristes, abatidas, esmurecidas, porque todo dia devemos pedir, vem Espírito Santo, reinflama o meu coração com teus dons e carisma, fortalecei-me novamente, Senhor, eu preciso ser inundado, transbordado do teu Espírito. Por isso reze, peça a Deus sempre um novo Pentecoste na sua vida, não só de ano em ano, no período da festa de Pentecoste, não só de ano em ano nesse período da festa de Pentecoste, mas todos os dias. Peça sempre um derramamento do Espírito Santo sobre o seu coração, sobre a sua vida, para inundado pelo Espírito Santo, transformado pela graça de Deus, possa ser um profeta, um anunciador da boa nova. Por isso, peça sempre ao Senhor. Assim como Nossa Senhora ficou cheia do Espírito Santo, devemos também ser inundados, transbordados pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, inflamados com a graça do alto, com o poder do Altíssimo sobre as nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, pedimos ao Senhor, o Senhor da glória,
o Senhor da vida, para que nos encha novamente com o seu Espírito Santo e transforme nossos corações abundantemente. E vai dizer que o profeta profetizou sobre aqueles ossos ressequidos, e aqueles ossos criaram coragem, ânimo, força, e ali ficaram cheios, repletos da graça do Espírito Santo de Deus. E quando nós pegamos também lá no livro de Oséias, Joel, que diga, né? Livro de Joel, só um momentinho aqui, né? Joel, capítulo 3, ele vai dizer que nos últimos tempos derramarei, pronto, Joel, capítulo 3, olha o que essa promessa grandiosa que Deus quer dar para nós. Analise. Depois disso acontecerá que derramarei meu Espírito Santo sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonho, vossos jovens terão visões. Naquele dia derramarei o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e tribulhões de fumo. O sol se converterá em treva, o lugar em sangue. E aproximar-se o grandioso, terrível dia do Senhor. Temível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será poupado. Porque sobre o monte Sião, em Jerusalém, haverá um resto, qual o Senhor disse, entre os sobreviventes estarão o que o Senhor tiver chamado. E o Senhor, meus irmãos, meus amados irmãos, minhas irmãs, o Senhor está chamando todos os dias, eu e você, para essa nova experiência do Espírito Santo, essa nova experiência de Pentecoste, como aqueles homens que se encontravam lá em Atos dos Apóstolos, que se encontravam lá no quarto de cima, junto com Nossa Senhora, e ali foi derramado sobre eles o poder do Espírito Santo nos seus corações. Foram inflamados com a graça de Deus, com as suas vidas, transbordados pelo poder e a misericórdia do Pai, e ali cheio do Espírito Santo. Quando ele diz, não saia de Jerusalém enquanto não revestirem da força do alto. E ainda, Jesus sabia que sem esta força do alto, o discípulo jamais seria capaz de plantar o reino de Deus nesse mundo. Através da igreja, as perseguições seriam muitas em todos os tempos, desde o primeiro século até hoje, até os dias atuais. Nós vivemos e vivenciamos aquilo que está lá em Eclesiastes capítulo 2, que vai dizer: quando entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação, porque assim se é provado o ouro e a prata. É pelo caminho da humilhação. Permaneça firme, meu irmão. Não esmoreça diante das tempestades da vida que nós estamos vivendo. Permaneça firme no Senhor. Peça ao Espírito Santo a força e a coragem, como diz aqui. O Senhor, sabendo que ele não ia ter força, coragem, determinações para dar continuidade, eles só poderiam sair depois que ele fosse transformado, restaurado pelo poder do Espírito Santo, através da igreja. Porque viria perseguições, afastaram-os, aí diz mais, proibiu que os apóstolos afastassem do cenáculo antes de serem revestidos pelo Espírito Santo de Deus, pela força do alto. Aquilo que diz Jesus lá em João: eu vou para o Pai. Quando Jesus foi a assunção do Senhor, quando ele subiu, ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não sabe. Enviarei sobre vocês para vos ensinar toda a verdade, para conduzir toda a verdade. Então o Espírito Santo tem essa força. Paráclito, a palavra paráclito, advogado, para nos defender, para nos proteger. E ele demais, comendo com eles, ordenou que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse o cumprimento da promessa do Pai, que ouvisse desde da minha boca
porque João batizou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo aqui, quando Jesus vai dizer: ide pelo mundo inteiro, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que a igreja faz todos os dias, batizando as pessoas. O padre pega a água, pega o óleo, né? A velinha que representa a luz de Cristo, o óleo, a unção e água, porque é necessário ter água para o batismo. Sem água praticamente não tem o batismo, né? Precisa da matéria, né? Que tem a matéria e tem a fórmula. A fórmula, o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre, o diácono pode fazer isso. Até um leigo consciente, uma pessoa consciente. Tem uma criança que está doente, está ali perto de morrer e não foi batizada, e não tem um padre por perto, não tem um diácono por perto, e vê que não tem condições de batizar aquela criança antes de um padre chegar ou um diácono chegar. O pai, a mãe ou qualquer outra pessoa consciente daquilo que ela está fazendo, ela pode dizer: Maria, João, ou André, ou Pereira, o nome que for dito naquele momento: João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois coloca água benta, água sobre a cabeça daquela pessoa. E depois, se a pessoa for recuperada do problema de saúde, restaurada pela graça de Deus, procura a igreja e relata o acontecimento. E ali o padre vai complementar as outras coisas que possa faltar, né? Então o padre, ele vai orientar o sacerdote. Por isso ele diz: enquanto não receberem o Espírito Santo, que vos dará força, e serei minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até o confim do mundo. Atos 1:4. Olha, meus irmãos, como é importante a gente buscar o sacramento do batismo, da Eucaristia, da crisma, da confissão e sacramento, porque ele nos leva a testemunhar a graça de Cristo nas nossas vidas, a graça de Jesus, pela força do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo de muito esmorecimento, de muita tristeza, de muito abatimento, de pessoas desmotivadas. Precisa que a gente podemos reanimar essas pessoas, suplicando sobre ela o Espírito Santo, para que Deus dê a ela força, coragem novamente. Porque muitos irmãos e irmãs estão sendo abalados na fé. E nós precisamos gritar bem alto, clamar o poder do Espírito Santo, porque Jesus disse: não saiam quando receber a força do alto, para que vocês sejam testemunha. Pedindo ao Espírito Santo todos os dias, meus irmãos, o Senhor nos dá a graça de testemunhar Jesus Cristo ressuscitado no coração de tantas pessoas. De todas aquelas pessoas, direta ou indiretamente, estão ao nosso lado, ao nosso alcance. Por isso, nunca deixe de clamar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E demais, os apóstolos, incluindo ainda um messianismo terreno, esperavam que Jesus fosse um libertador político, que estivesse em Israel, de jugo, libertar o povo da escravidão, do jugo romano. Porventura, agora que ides restaurar Israel, o Senhor com o Espírito Santo, ele queria restaurar a humanidade, nós. Não era uma cidade, mas era o nosso coração, como diz lá o profeta Ezequiel 35. Eu tirarei do teu peito o coração de pedra e colocarei em ti o coração de carne, e empurrarei sobre ti o meu Espírito Santo. E lá no livro do profeta Joel, capítulo 3, ele vai dizer: derramarei o meu Espírito Santo sobre todo ser vivo, vossos filhos profetizarão. Meus amados irmãos, minhas irmãs, você que está desmotivado, você que está triste,
Você que está sem esperança, peça ao Espírito Santo. Lembre das palavras de Jesus: não sai de Jerusalém enquanto não receber a promessa, o Espírito Santo. Olha o que ele vai dizer: eu vou para o Pai, mas enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade. O Senhor quer derramar sobre nossos corações essa transformação, esse fogo abrasador, essa graça que nos dá força e coragem para testemunhar no dia a dia, como igreja, no meio da sociedade, a graça de Cristo. E demais, a partir de Pentecostes, os apóstolos encheram-se de coragem. A partir daquele momento que foram agraciados pelo Espírito Santo, pela efusão, a manifestação gloriosa de Deus através do Espírito Santo. A partir daquele momento que eles saíram com coragem, sabedoria, pregaram sem medo em nome de Jesus Cristo ressuscitado, enfrentando todas as perseguições dos judeus. O Espírito Santo estava com eles, como está conosco, pelo batismo, pela graça batismal. Como essa expressão do Atos dos Apóstolos perceberam bem ao Espírito Santo em nós, perceberam que aquela força, as palavras que saem do seu lado, da sua boca, era a ação do Espírito Santo. Lembra quando uma pessoa reza, quando uma pessoa prega, que a pessoa diz assim: hoje fulano estava ungido, estava inspirado. Era porque a pessoa estava cheia do Espírito Santo. Mesmo que às vezes, pela nosso comodismo, que deve sempre, antes de nós fazer algo para a igreja, pregação, qualquer outra coisa, clamar o Espírito Santo. Orar, pedir ao Espírito Santo que venha nos fortalecer, que venha nos reanimar. Por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a igreja celebra o Pentecoste exatamente para mostrar para nós e renovar em nós a fé do Pentecoste. A graça do Pentecoste em nossas vidas, em nossos corações, para que sejam inflamados por Deus, pelo Espírito Santo, prometido do Pai. E demais, Jesus disse que Deus anseia dar a cada um seu Espírito sem medida, João 3,34. Ainda antes de sua paixão e morte, mostrou a importância do Espírito Santo na festa das tendas em Jerusalém. E ele diz mais: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Está lá em João, ele vai dizer: quem tem sede, vinde a mim, beba desta água que eu quero lhe dar. Olha o que diz lá em João, no evangelista João. E demais, do meu interior manará rio de água viva. Zacarias 14:8 também fala sobre isso. Isaías 58:11 dizia, isto se referindo ao Espírito Santo, que havia de receber os que crerem nele, por isso ainda não foram dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Porque o Espírito Santo, a promessa de Deus, só viria depois da subida, da assunção, da ascensão do Senhor ao céu. Depois dos 40 dias da Páscoa, os 40 dias, a igreja celebra a ascensão do Senhor ao céu. Depois da ascensão do Senhor, há 10 dias, aí celebra a descida do Espírito Santo. Jesus, quando diz, eu vou para o Pai, mas enviarei o Paráclito. Vocês não vão ficar só, porque eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito Santo, para dar coragem, para dar testemunha, para onde vocês estiverem, transmitir esta graça de Deus na vida do coração de tantos irmãos e irmãs que sofrem.
Por isso, meu irmão, é tão importante na nossa vida, a vida sacramental, a graça do Espírito Santo, o batismo, a Eucaristia, a confissão, o crisma, porque tudo isso vem nos conceder os dons carismáticos e vem também manifestar sobre nós a confirmação do batismo, vem renovar pela mão do bispo sobre nós a graça, quando ele diz, por esse sinal recebe o Espírito Santo. Como eu me lembro daquele belíssimo dia que o meu bispo disse, Itamar, por esse sinal, recebe o Espírito Santo. E deu uma mãozinha na minha face, dizendo agora, vai em missão. Eu te envio em missão. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele quer servir a igreja, ele quer servir, ele quer anunciar a boa nova, ele quer fazer algo diferente, ele testemunha a graça do ressuscitado. Porque todos nós batizados, recebemos a missão de anunciar a boa nova de Jesus Cristo, através da sua igreja. Na igreja. Qual a igreja? Não fora da igreja, não fora da igreja e nem sem a igreja. Devemos transmitir com a igreja, junto com a igreja. Uma pessoa me fez uma pergunta, né? Tamar, é melhor errar só ou acertar ou errar com a igreja? Existe uma palavra que diz assim, prefiro errar com a igreja do que acertar só. Prefiro errar com a igreja. Olha o que Santa Teresa vai dizer. Mesmo que o céu se abra e os anjos me revelem as verdades, se não tiver de acordo com a Santa Mãe Igreja, eu não acreditarei. Olha o que vai dizer a beleza, a graça, a grandeza de Deus. E demais uma coisa, na Santa Ceia, na despedida, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo Paráclito, o Espírito da verdade, para conduzir a igreja sempre na verdade. A igreja tem a verdade dada por Jesus Cristo, dada por Deus. A igreja traz a verdade para nós, meus irmãos. A verdade está na palavra, a verdade está no catecismo da igreja, a verdade está com a igreja, com a sã doutrina da fé. Não é dizer que a verdade está num canto, outro pedaço está no outro canto, não, a verdade está na igreja, com Cristo Jesus, através dos seus ministros, que nos revela a verdade a todos os dias, para nos exortar, para nos orientar. E demais, eis-me, amais e guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro, o Paráclito, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem nem conhece, mas vós conhecereis, porque permanecerei comigo, estareis em vós. João 14, 15, 17. Olha o que o Evangelho de São João vai dizer. O Paráclito, veio o Espírito Santo Paráclito para a igreja, rogar ao Pai, e ele vos dará o Paráclito para que fique eternamente convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não recebe e nem conhece, porque permanecerei convosco e estará entre vós. E depois ele vai dizer, este Paráclito veio em Pentecoste, naquele momento que Jesus estava com os discípulos, Nossa Senhora estava com os discípulos, Jesus ali enviou o Espírito Santo como fogo, raios labareda de fogo que repousou sobre cada um deles. Está em Atos dos Apóstolos, né? A gente pode pegar lá em Atos dos Apóstolos, você
reforçar, ler Atos dos Apóstolos. Em Pentecoste, a igreja fica eternamente convosco, por isso a igreja nunca errou ao caminho, nunca errou ao caminho da verdade que salva. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 851. A igreja não erra, meus irmãos, quem erra somos nós. Aquilo que a igreja é determinada, a igreja, pela graça do Espírito Santo, não há erro. O erro está em cima de nós. E o Papa, o São João Paulo II, frisou muito bem isso quando diz: eu peço perdão pelos erros dos filhos da igreja. Dando continuidade. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que o Pai enviará em nome de Jesus, quando Jesus vai dizer eu vou, mas enviarei o Paráclito, ensinar-vos toda a verdade e vos recordará tudo o que eu tenho dito, João 14, 25, 26. Depois ele vai dizer: o Espírito Santo veio em Pentecostes para ficar conosco sempre, com a igreja, ensinar toda a verdade. Isto é a maior alegria de cada cristão batizado, de cada cristão, a alegria de ser católico, apostólico, romano, de ser esse católico fervoroso, esse católico que possa testemunhar o poder de Deus. Não ser um católico fajusto, um católico frio, esmurecido, triste, abatido, mas um católico fervoroso. Um católico que realmente possa, com a graça de Deus, com o poder de Deus, possa levar a boa nova até os confins do mundo. Quantos irmãos e irmãs precisam dessa graça? E demais, a maior alegria do católico, desde aqueles dias, no primeiro século da igreja, eles assim que a igreja, na verdade, por isso a igreja é infalível, enquanto ensina a doutrina católica. A igreja, ela não erra. Você pode pegar no Catecismo da Igreja Católica, 889 e 891. E demais, Jesus deixou o Espírito Santo como mestre da igreja. Muitas coisas ainda tenho a dizer, lembre, muitas coisas Jesus disse, eu tenho a dizer a vocês. Dizer, mas não podereis suportar agora. Quando vier o Paráclito do Espírito da Verdade, ensinará-vos toda a verdade. João 16, 12, 13. Eles impressionados naquilo que Jesus repetia e dizia, em expressão, o ensinamento da verdade, não apenas uma parte da verdade, mas tudo, toda a verdade contém na igreja. Meu irmão, pega a Bíblia, se você ler o credo e pensar, cada palavra do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e se você ler a Bíblia, você vai encontrar o credo todo bíblico. Tem gente que diz que não lê o credo. O credo é a profissão de fé desse Deus Criador de todas as coisas, visível e invisível, mas que está presente no nosso meio, a cada instante. Outra coisa magnífica, ele diz que, assim desde o Pentecoste, a manifestação da igreja e do mundo, ela continua na caminhada feliz, como disse Santo Agostinho, entre as perseguições deste mundo, há consolações em Deus. Olha o que Santo Agostinho vai dizer, frase magnífica para você que está sendo perseguido, para você que está triste, desmotivado por qualquer coisa que não gostou. Olha o que diz: a manifestação da igreja ao mundo, ela é contida em sua caminhada de feliz, como diz Santo Agostinho, entre duas perseguições.
entre as perseguições desse mundo e a outra, a consolação de Deus para a nossa alma. Imagine, meus irmãos, quantas coisas difíceis nós temos vivenciado, enfrentado, se não fosse essa consolação, se não fosse o Espírito Santo para nos dar essa força, essa coragem, como era que nós estaríamos? Por isso eu digo para você, do fundo do meu coração, da minha alma, mergulhe o teu coração no coração de Jesus Cristo e pede sempre: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo derramar sobre mim o teu poder, a tua graça. Vem Espírito Santo, eu quero tomar posse desta bênção, dessa graça do alto na minha vida. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, faz em mim uma nova criatura, transforma o meu coração, a minha vida. O Espírito Santo que insiste ao magistério da igreja e da verdade que salva, ele inspirou aos escritos sagrados da Bíblia toda a tradição apostólica atual na liturgia sacramental, nos carismas, nos magistérios da igreja, na oração pessoal dos fiéis e na vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, de toda a obra da salvação. Jesus foi concebido no poder do Espírito Santo e cumpriu sua missão na força do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, por isso, devemos sempre pedir: vem Espírito Santo, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz. Não sei cantar, mas essa música me reflete muito bem, muita graça, que é uma música cantada quando a gente vai se crismar. E ali, pela mão do bispo, do senhor bispo, né? Sucessor dos apóstolos, esses servos, né? Que ali ele põe a mão sobre a cabeça da pessoa e ele põe o sinal e diz: por esse sinal recebe o Espírito Santo. E ali você fica cheio, repleto da graça de Deus, manifestada a misericórdia do Pai. Por isso eu peço a você nesse momento e diga: Jesus, derramai sobre mim o teu Espírito Santo, para que eu continue firme nessa minha caminhada de fé, para que eu continue, Senhor, cheio da tua graça, cheio do teu poder, Senhor, para que eu não esmoreça, mas para que eu permaneça fiel a ti, até os ensinamentos, Jesus. Vem Espírito Santo refazer toda a minha vida, toda a minha história. Lá na carta São Paulo falando aos Efésios, ele vai dizer, Romanos 8, 26, ele diz, São Paulo falando aos Romanos 8, 26, ele diz: quando não sabemos orar como convém, o Espírito Santo vem por nós e intercede com gemidos inefáveis. Meu irmão, minha irmã, abaixa a tua cabeça nesse momento. E nesses dias, todos os dias da tua vida, na manhã ou de tarde, peça ao Espírito Santo para te encher, para te transbordar, porque nós esvaziamos no dia a dia. Por isso que acabamos ficando tristes, esmorecidos, porque nós estamos vazios, por falta de uma busca de oração, por falta de uma busca de leitura da palavra orante, por falta do sacramento da Eucaristia, da confissão, do sacramento da graça. Peça ao Espírito Santo que derrame sobre você toda graça, toda bênção de Deus na tua vida. Vem Espírito Santo, encher os corações de vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E pedimos a intercessão da Virgem Maria, aquela que engravidou do Espírito Santo, aquela que o Espírito Santo encheu ela da graça, dando ela ser mãe do Salvador. Ali, quando o próprio anjo disse
Não se preocupeis, Maria. O Espírito Santo fará, né? O Espírito Santo colocará em ti o Filho de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nessa palavra lá, para finalizar, quando ele vai dizer: derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, sobre todos nós. O Senhor quer derramar o seu Espírito Santo. O Senhor quer te dar a graça do sacramento do batismo. O Senhor quer dar a graça do sacramento da Eucaristia. O Senhor quer te dar a graça do sacramento da crisma, da confirmação. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você, você que está desmotivado nas palestras, porque não está tendo palestra, muitas pessoas não estão dando a palestra presencial. Mas eu quero dizer para você, não esmoreça, peça ao Espírito Santo a coragem, a força e a determinação. Nós vamos viver uma vida de batalha, de guerras, mas precisamos do Espírito Santo para nos dar essa força para vencer as batalhas e as guerras do dia a dia. E ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens, vossos anciões terão visões, jovens terão visões, e naquele dia derramarei o meu Espírito sobre os escravos e as escravas, sobre todas as pessoas. O Senhor quer derramar o seu poder sobre nós, meus irmãos, sobre você, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso peça, clame ao Senhor: Senhor, derramai sobre mim o teu Espírito Santo. Assim como o Senhor derramou em Pentecostes, faça que todos os dias da minha vida seja o novo Pentecostes. Seja um novo momento da graça e da tua bênção na minha vida. Vem Espírito Santo fecundar. Vem Espírito Santo curar, libertar, restaurar, renovar o meu compromisso de amor para contigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e a ti me confiou piedade divina. Sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, o joinha, ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos e compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos. Que Deus te abençoe. Obrigado por você fazer parte dessa missão evangelizadora. Forte abraço, que Deus te abençoe.